tudo bom, pessoas? Olha, eu aqui tentando mais uma vez gravar a alunação. Gente, como tem interferência quando a gente quer fazer uma coisa. Como é que vocês estão? E aí, vocês estão curtindo esse modelo? Eu vou continuar fazendo ele mais um tempo. Se vocês quiserem, a gente fica só lá no Telegram, né? Também é essa opção. Mas eu gosto de vídeos, gosto de mostrar ao cachorro. Gosto de mostrar o que tá acontecendo, o que eu tô vendo. Esse mapa agora ele tá paradinho, que eu vim falar um pouquinho da alunação, sim, um pouquinho dos trânsitos da semana. A alunação é importante para esses trânsitos também, né? Estamos começando algo novo, algo muito focado em Vênus, e como o ascendente da alunação é Marte, né? Pessoas estão vendo aqui que a gente tem Áries, né, comandando o rolê todo, mas a gente tem a lua nova também acontecendo. Opa! A tela é frágil e vocês já vão acostumando com isso, tá? O que a gente vai falar desse mapa? Eu vou andar com ele, mas eu vou posicionar ele nas 4 fases da Lua. A gente tem outras, né? Mais 4, são 8 no total, mas eu vou falar só das 4 principais que todo mundo tá de olho, né? O que a gente vai precisar observar? Toda a nossa parte de comunicação com as outras pessoas, diminuir as exigências, né? Reduzir aí um pouquinho, né, o rolê. Vai rolar uma euforia, vai rolar querer resolver coisas com as outras pessoas aí, ou até mesmo com projetos seus, que são seus, mas você sabe que depende às vezes de outras pessoas, aí vai rolar uma euforia. Vamos tentar evitar a confusão. Marte, ele tá importante de certa forma, porque o nosso grande benéfico ainda tá em Áries, ainda está olhando para ele, e ele olhando, né, para o Mercúrio forte, para o Mercúrio que está num signo de terra, mutável, né? A gente vai querer mudar coisas aqui. Vamos ter algumas bênçãos, sim, né, nessas questões das mudanças, mas a gente tem que ir devagar. É terra, né? Vamos mais devagar, vamos materializar a situação, como ela fica na prática, né? Se envolve outra pessoa, se não envolve, enfim, a gente tem que olhar isso com calma. Nossa alunação acontece no dia 25, né, às 18 horas e 55 minutos, e a gente segue a semana nessa vibe também, tá? A gente vai ter mudanças de lua aqui, vai ter a hora que ela entrar, né, na via combusta, ficamos mais sensíveis, algumas pessoas ficam. Quem já está acostumado e tem a própria lua nos 15 graus ou depois de Libra, ou quem tem, né, a lua já em queda, em Escorpião, tá acostumado, né, a viver, de repente, uma certa baixa, uma intensidade no emocional, né? Então, assim, cada vez que a lua anda no céu, a gente vive um pouquinho do que o outro sente, principalmente quem tem esses posicionamentos, né? Ou então ver, né, como é que tá a tua lua em relação à lua que está em trânsito. Também é bacana, tá? Pra gente poder controlar um pouco, não digo controlar, mas fazer uma gestão melhor das nossas emoções, né? Como que a lua tá no seu mapa a respeito dos planetas no céu. Você conseguiu prestar atenção no seu emocional, com o rolê todo que está acontecendo no céu? Você consegue ter uma dinâmica melhor sobre as outras áreas da sua vida, ok? Então, ensinamento aqui para vocês prestarem atenção. Quem estuda astrologia aí já tem uma ideia do rolê. Quem está começando a entender vai olhar melhor, né, essas condições. E, né, só lembrando que esse programa, para quem não viu ainda, é o Astrovisor. Ele tem nas plataformas do Android, do iOS, versão gratuita entrega bastante coisa, a versão paga entrega tudo que ele tem à disposição. Eu acho muito legal, inclusive colorir aqui os planetinhas, essas coisas tudo, para a gente prestar atenção, né? Bora, né, que a gente tem esse rolê acontecendo. Vai ser uma dominância de todo mês? Vai, mas vai enfraquecendo, lembra? A gente inicia a lua nova para os projetos, para as condições que a gente está buscando melhorar. E conforme cai a alunação, né, é o setor que vai estar sendo chamado para esse equilíbrio, né?
para essas condições. Afinal de contas, é uma alunação regida por Vênus. Por mais que ela esteja em queda, não quer dizer que ela não funcione. Vai exigir muito mais esforço da gente, muito mais intensidade, muito mais busca, né, por aquilo que a gente quer. Quem tem essa Vênus sabe, se esforça. Quem tem um planeta em condições de debilidade, sabe que aquele planeta precisa de um esforço maior, né? Então, é sobre isso. A gente vai ter esse desafio de conseguir controlar as coisas, assim. Eu não gosto da palavra controle, a gente fica muito assim, eu tenho o poder de mudar as coisas, e às vezes a gente não tem, o externo, o que depende do outro, não tem. A gente pode levar, assim, nossa palavra né, para melhorar um pouco as coisas e tal, mas cada um vai decidir o que é melhor para sua vida, né? O que acredita ser melhor, e não tem muito jeito, basta a gente olhar, acolher e dizer assim, não, tudo bem, eu tenho um pensamento diferente, mas esse pensamento serve para sua vida. Pode ser que você tenha pessoas aí na sua vida que concordem e queiram viver da mesma forma, mas outras pessoas não. Então a gente tem que aprender a respeitar, acolher, auxiliar no que for possível e estiver dentro das nossas condições, que não nos magoe muito, que não fira, né, aos nossos sentimentos, as nossas necessidades. Se não der, diz, olha, eu te respeito, gosto muito de você, mas eu tenho uma necessidade aqui e é sobre isso, entendeu? Vamos rolar aqui então, pra gente ver como é que essa luazinha vai ficar. Acho que eu vou mudar aqui para os dias para ir mais rápido. Lembrando que essa alunação, ela acontece toda em signos cardinais. Temos aqui também, no caso, a entrada de primavera e tudo mais acontecendo, né? Eu acho um período muito maravilhoso, gente. Vamos lá. Então, aqui nós temos, eu vou voltar um pouquinho só para, não, deixa eu voltar o horário aqui só um pouquinho para a gente ter o aspecto exato, né? Aí, vamos acertar aqui. Aí. Então, no dia 2, bem no dia das eleições, à noite, a gente já vai sentir, né, essa formação de quadratura nessa data. Vai sentir, né, todo o formato. Lembra que eu falei de respeito, biriri, barará? Então é isso. Não vamos, né, entrar no rolê do outro. Tanto que esse ano, não sei se é porque eu tô mais fechada, trabalhando mais escondida e evitando ver também. Eu não falo sobre astrologia mundial, né, mais voltada pro psicológico, pro individual. Mas cabe, né? Cabe muito essas condições. A gente vai ter a quadratura, né? A Lua vai ter conversado numa quadratura com Vênus ao longo do dia, né? Do dia 2. Então, a gente vai ter essa formação aqui muito doida acontecendo. E o que a gente vai pensar aqui? O Sol, quando ele entra em Libra, a gente tem que lembrar que a formação toda, apesar da gente estar na primavera no Brasil, em outros locais, no hemisfério norte, a gente está entrando com outono, né? E as condições são meio outonais, sei que existe essa palavra, para as nossas, para os nossos atos, entendeu? Mesmo a gente estando numa primavera, claro, a gente vai ter um Brasil inteiro aí com várias condições meteorológicas, né? De muito calor, né? E outras situações. Aqui no sul, que é onde eu moro, independente da época, é mais geladinho, né? Só no verão mesmo que a gente tem bastante dias de calor. Às vezes na primavera acontece, nos últimos anos tem sido mais frio. Mas enfim, independente disso, a gente tem essa formação mais outonal. É o começo de algo, é o início da estação, né? O mês de setembro é o início, desculpa, é o início de, né? É o início de várias coisas, né? Na vida da gente. Toda vez que troca a estação, é o início de algo. Eu falei num dos áudios, ainda tava só o áudio do Telegram, né? Que a gente tinha, na época de mudança de estação, os meninos sentiriam mais, porque a força do sol é muito mais forte para eles, né? Claro que tem mulheres que vão sentir bastante, que o sol é muito importante. Então, quando chega a mudança de estação, a gente tem, né, os movimentos. Aqui,
No mundo todo, na verdade, a gente está tendo uma movimentação muito parecida com a lua cheia, digamos assim, de acordo com o ano novo astrológico. Então, aqui nesse período, fica muito mais claro tudo que a gente vai fazer, para quem acompanha o anual, né? Fica muito mais claro o que a gente se propôs a fazer na alunação, né? Que aconteceu em Áries, ou no início, né? Do ano novo astrológico, quando o Sol entrou em Áries. A gente tem aquele início e agora fica tudo muito mais claro. A ideia aqui é começar, né, agora ver tudo, tá tudo claro, se tem algum projeto do ano, independente, né, alguma coisa que esteja começando. A ideia aqui é colocar em prática tudo que foi pensado, então, desde lá de março até agora. Também, né? Então, se tinha algum rolê acontecendo esquisito, né, você já sabe que agora fica tudo mais evidente. E você vai ter que resolver. Ok, gente linda, maravilhosa, bora lá. Como eu disse, né, a lua crescente no signo cardinal, ela tá no signo de exílio. A gente vai ter um esforço. Ela falou com Vênus, uma Vênus mega forte, super poderosa. Ali ela tem também algumas condições de triplicidade, né? Não, assim, não tá tudo tão perdido, né? Mas a gente vai ficar um pouquinho mais receoso nesse período, nessa data principalmente, né? Porque nada acontece de repente. Tudo vai acontecendo e a gente vai sentindo, percebendo a intuição, chame como quiser, né? Mas você, se você tá muito conectado com a tua vida, você começa a perceber as mudanças do rolê acontecendo. E aqui a gente sente muito essa questão de uma lua mais seca também, né? E é uma crescente, a gente tá já numa maturidade de ideias. É uma lua que olha para um Saturno que está totalmente domiciliado, retrógrado. Poxa, eu fiz um monte de planos, eu fiz um monte de coisas. Eu terminei relacionamento, comecei emprego, saí do emprego, né? Saí de casa, voltei para casa. Enfim, né? A gente tem um monte de coisas se resolvendo por agora. Como eu disse, tudo vai acontecendo com antecedência, a gente tem que se conectar para perceber, né? E ligar a lógica da coisa toda. A astrologia é para isso, né, gente? A gente vê, faz previsão anual, faz isso, faz aquilo, pra gente não passar perrengue. Porque se tiver algum estresse, no mínimo você tá preparado. Eu conheço gente que fica extremamente ansiosa quando sabe as notícias que vão acontecer e ao invés de tranquilizar, acaba ficando mais chururu, né? Mas não vamos perder a cabeça. Eu sempre falo também que a astrologia dá chance pra gente, porque às vezes não é o nosso momento. Tudo isso aqui é de acordo também com o nosso mapa, né? Com os setores que esses planetas estão atingindo, né? As oposições, o olhar para si, né? Questões financeiras, se na época não tinha dinheiro, agora talvez dê, né, aquele up, dizer, puxa, acabou meu dinheiro, acabou o rolê, não tem mais o que fazer, agora eu tenho que botar em prática aquilo que eu comecei lá em março, ou que eu desejei em março, e ficou ali, eu tenho que fazer nascer, né, eu fiquei gestando até agora, vamos botar pra fora. Então, bora, nós temos planetas fortes, eu não vou falar de todos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu venho, comento, a gente, né, coloca sempre o dia, por favor, e o horário que está aparecendo no mapa, tranquilo? Aí eu consigo ajudar vocês de uma maneira mais, de uma maneira melhor, né, gente? Bora lá que esse mapa vai andar. E a gente vai colocar essa lua aqui em Áries. E eu vou voltar um pouquinho pra gente ver a oposição dela bem certinho, né? Quando ela entra na oposição do Sol, que é quando a gente tem a formação de lua cheia. Aqui fica muito mais evidente, né, as questões que você devia ter começado. Lua e Júpiter apoiando, né, de certa forma, o Sol, apesar dele estar em queda, ele ainda é rei, gente. Eu sempre falo isso, o povo dá risada, mas é verdade, ele tá em queda, mas ele ainda é rei, ele ainda tem o apoio de uma Vênus forte, né? Eu coloquei ali a roda da fortuna também, porque é o equilíbrio do mapa.
é quando a gente vai estar realmente no mês, aqui no dia 9, já sentindo, né, que a gente tem aqui uma condição real de se organizar com o outro, né? O que está acontecendo? O que aconteceu? Como é que é isso? E tudo começa aqui a ficar claro, né? Se você começou a alunação de um jeito, diz, eu precisava de um sócio, né? E não sei o quê, e não foi, não aconteceu, eu precisava disso, precisava daquilo, de ferramenta, não tinha, agora eu tenho. Fica tudo mais claro. Eu terminei o relacionamento e fica claro por que você terminou, né? Eu voltei para a pessoa, fica claro porque você voltou, né? Existe amor, existe alguma coisa, a pessoa tava com problema. Eu voltei para casa dos meus pais, fica claro porque você voltou. Então, tudo isso vocês precisam avaliar. Quais são as questões que vocês têm hoje, aonde está batendo toda essa situação, ver como é que está a disposição dos planetas. Eu sempre falo, a Lua é muito importante na hora da gente regular a questão de ansiedade, de ficar com medo, né? Porque a gente não controla o emocional, mas a gente faz uma gestão bacana disso. Se a gente tiver bastante consciente, né? Mercúrio aqui é importante. E Mercúrio tá forte ainda, né, gente? Mercúrio fez a retrogradação, movimento direto novamente nessa data. Então a gente tem um Mercúrio super forte, que é a nossa questão de mentalidade, sim, em questão de entender, né, o que está acontecendo, entender todo o Paranauê, todo o rolê que está acontecendo na vida, as questões todas que a gente precisa perceber, tudo se esclarece nesse período de lua cheia. E mesmo que sejam coisas que estavam lá atrás, né? Elas vão reverberando toda vez que o Sol dá início a uma nova estação, você percebe, né? Ao longo do ano. Lembra dos movimentos da Lua, né? A Lua crescente é um desafio, a Lua cheia ela fica toda à mostra, tem algumas pessoas que ficam desconfortáveis, outras não. E é sobre isso, o movimento dos planetas, a gente vai imaginando também dessa mesma forma, e a gente entende um pouco dos aspectos. Para quem está estudando aspectos, eu valorizo aspectos? Super valorizo, sabe? Mas eu valorizo muito mais também a questão de dignidades e debilidades de um planeta, antes de olhar para o aspecto. Porque às vezes está tudo legal, os dois planetas estão ótimos, mas estão em quadratura. Aí eu vou levar em consideração a quadratura. Lembra a história do pneu furado para ir ver o namorado? Arruma o pneu, cara, e tá tudo bem. Você vai encontrar o namorado, vai ser feliz de todo jeito. É só um desafio no meio do caminho para você conquistar a felicidade. Não adianta nada você ter um trígono, que é uma conversa fluente entre os planetas, se eles estiverem ali meio capenga no rolê. E aí é uma conversa tipo, é a pessoa que eu detesto, que eu encontro todo dia no trabalho, e a facilidade da briga. É aquela síndica do prédio que eu detesto, que ela me detesta, ela me odeia. E é fácil de encontrar ela nos corredores do prédio, no elevador, em todo lugar e toda hora fazer treta, entendeu? Um movimento direto de facilidades. Se forem planetas que conversam, que estão super bem e se conversam, né? São setores da vida que estão conversando num rolê bacana. Se tem uma quadratura, eles também estão bem, é só um desafio que tem para aqueles setores funcionarem. Por exemplo, ascendente meio do céu, tem planeta ali e tudo mais. São essas questões, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma clareza, ascendente também da lua cheia, que também contempla, né, um novo início de algo, o início das finalizações, das quedas, né, dos encerramentos. Eu vi o que tem que ser feito e agora eu vou finalizar. Né? Então, eu já estou consciente disso. Também é Marte, também está em Gêmeos. Então, assim, procure desde o início informações e não fique, né, de fofocas que pode acontecer, de ficar trocando ideia ali, ideia furada que não serve, que não funciona, que só te atrapalha. Evita isso. Vai procurar fonte segura, ou se for o caso, se não for da tua alçada, nem se mete no rolê, fica afastado para não dar confusão. Ok? Porque tudo também depende do teu mapa, do que tá acontecendo com você. Mas evita, tá bom, gente? Vamos para lua minguante. Como eu disse, todas as luas desse período, elas vão acontecer, né, em signos cardinais. E a gente vai ter a formação da lua minguante no seu domicílio. Gente, desculpa aqui que eu aperto as coisas e, como eu disse, tela do celular é sensível, mas a gente faz o melhor que pode. Assim que eu tiver
com o programinha massa ali, eu já começo a fazer gravação de tela para vocês. O que eu não quero deixar é vocês sem essa oportunidade de conhecer um pouco mais o que a gente faz, né? Em vez de só falar, vocês participarem desse rolê. Eu acho muito legal. E vocês podem colaborar também com o que vocês quiserem. Tá? Com dúvidas aí, mandar sugestões que a gente super aceita. No dia 17 de outubro, nós vamos ter a formação da lua minguante, antes de acontecer uma outra alunação super importante, que é a alunação de Escorpião. É uma lua em queda, é um momento de observação, é o meio da estação. Aqui para nós já começa o meio da estação da primavera e o meio da estação do outono para o hemisfério norte. É onde as coisas se fixam. Aliás, falamos de um signo fixo, né? Mas vamos falar ainda da alunação de Libra, né? Que isso é só mês que vem e tudo certo. De repente eu dou um spoiler aí para vocês. Então a gente vai terminar na última semana da alunação com bastante questões ligadas à nossa responsabilidade emocional também, tá? Então a gente tem ela quase numa oposição ali com Plutão. Se eu considero geracionais, gente, eu considero, mas muito mais no âmbito, às vezes, claro que tem um contexto de âmbito mundial aí, né? Mas no individual, esses planetas, eles são importantes realmente muito no interno da gente, tá? Não é... Ai... teve uma vez uma cliente que ela estava apavorada porque ela tinha um Plutão em condições tenebrosas com o mapa dela e tal, a gente conversou, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Às vezes as coisas, elas parecem ruins, mas elas têm benefícios. O meu Plutão é em cima de espica. Tô descobrindo novos talentos, coisas que eu simplesmente não via, né? Então, é quase que descobrir o ouro na mão, mas é uma coisa muito interna, você nunca percebe. Você vai demorar muito tempo para perceber, porque ele demora muito tempo para sair de um lugar para o outro, né? Aqui, apesar de que ele tem um movimento diferente. Mas vamos lá. A gente pensa, né, nas questões de encerramentos, de responsabilidade que a gente teve durante todo o mês, o que a gente abraçou, o que a gente deixou de abraçar, o que a gente vai querer fazer. Aqui a gente tem total responsabilidade emocional, se a gente acolher tudo isso. E não podemos ficar discutindo sobre isso, temos que olhar para isso e eu tomei essa decisão, fui para casa morar com o namorado, eu saí da casa do namorado, saí da casa da mãe, saí da casa do pai, eu arrumei esse emprego. Assuma agora e permaneça nele um pouco. Como eu disse, a próxima alunação é em signo fixo, um signo de água. É um momento de assumir o que foi feito para você depois começar a fazer uma mudança. Novos empregos tem 3 meses, né? Tipo as estações. 90 dias ali para você de experiência, é a mesma coisa. Não se martirize. Até porque, às vezes, a gente não sabe se vai dar certo ou não. A gente realmente precisa de um tempo para aquilo acomodar. No começo, às vezes, incomoda. Às vezes, é muito bom, a gente entra todo vibrante lá e descobre que não é. Mas a permanência, durante um tempo, faz com que a gente também aprenda a lidar com algumas frustrações da vida. Tá bom? A gente vai terminar o ascendente da lua minguante é Saturno. Nós ainda temos os benefícios da Vênus, apesar dela estar escondida, né? Por ela estar em domicílio, ela ainda está combusta. Apesar de que no terreno dela ela não fica, tá? Ela não fica combusta. Mercúrio já vai ter trocado de casa, vai ter voltado para Libra. Estamos todos olhando para Vênus, todos olhando para as nossas relações e tentando fazer o melhor possível. Nós vamos se tornar responsáveis pelo que somos, né? Esses planetas estão na exaltação de Saturno também, tomar cuidado. Mas é um período que a gente também pode sentir, né, na lua minguante, que tudo valeu a pena, que a gente se esforçou pra caramba e que a gente vai terminar o mês se esforçando pra caramba dentro daquilo que a gente acredita e se propôs e vai dar tudo certo, tá? Só vou chegar aqui para vocês verem, né, o planetinha, a nossa lua querida andando, que é quando eu volto com vocês para falar um pouquinho de trânsitos da semana, da nova alunação e tudo mais, só para vocês terem uma ideia. Opa, vamos por horas aqui que, né, só para a gente ter uma ideia de quando começa a nossa próxima alunação. Opa,
A gente sempre tem dessas, o dedo bobo que vai pra cima de tudo, tá? A telinha não colabora também. Só vou voltar aqui um pouquinho, só pra gente ter uma ideia de como começa o mês, tá? E assim, gente, tem coisas que eu só vou ler, não leio muito, não faço muitas anotações e eu vou com vocês na junto descobrindo as coisas, tá? Quando a gente tem o olho treinado, a gente bate o olho, é aquilo. Claro que a gente vive a experiência, como eu digo sempre, eu gosto muito de viver a experiência com vocês, apesar de estar sempre antecipando um pouco as gravações, para vocês não ficarem sem o conteúdo, sem ter essa informação, sem, né? Poder viver ali, para quem gosta da minha leitura, para quem gosta de seguir, né, aqui, né, e se encontra nessas minhas palavras, agradeço, vou tentar sempre fazer o melhor. Também digo, a minha verdade não é a verdade absoluta, tem milhões de visões no mundo e às vezes vocês podem discordar de alguma coisa. Como eu disse, isso aqui é muito amplo, não é um olhar o mapa pessoal, né, traçar o horóscopo pessoalmente. Ali a gente tem esse tipo de trabalho, se vocês quiserem procurar, só entrar em contato com a gente lá na DM, enfim, ou pelo WhatsApp, né, que daí eu atendo vocês ali também. E é sobre isso. E a gente vai terminar, então, a próxima alunação no dia 25, começa às 7 horas e 49 minutos. Pensem em toda essa resolução que eu falei para vocês, de definições, de inícios ou às vezes de finalização. A gente teve uma alunação de Áries com cara de finalização. Eu lembro que eu falei para vocês, para quem quiser, o arquivo tá lá do podcast no Telegram, mas muito cara de finalização. E agora a gente vai ver o que a gente finalizou lá, né? Se a gente lembrar bem disso, né? Em vez de uma cara de comecinho, uma cara de finalização, e parece que em Touro que a gente começou o rolê. Então, talvez esse mês de setembro tenha a cara de mostrar o que foi que a gente finalizou, se a gente fez certo, né? Estava tudo ok naquele período, ou se a gente tem que recomeçar aquilo que a gente encerrou, recomeçar de uma maneira diferente. Também é válido, né? Todo esse período aí de avaliações, né? Também é válido. Então, vamos prestar atenção em tudo isso, é bastante informação. Quanto à questão da semana, a gente tem essa vigência, eu falo com vocês na próxima semana também, né, para a gente manter o nosso contato aí semanal, né, que é super bom. E fiquem tranquilos, pessoas, se aparecer situações de finalização, vocês já sabem o que é, tá bom? Um abraço para todos, espero vocês, quem curtiu, dá um joinha, eu volto semana que vem.